todos que estão aqui hoje, nesta noite, reunidos em volta da mesa da palavra. Eu quero começar com a passagem de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 1. Deus vai restaurar Israel, sua testemunha. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta a Bíblia, você que trouxe a Bíblia aí. Amém. Vamos aplaudir esse povo que trouxe a palavra de Deus. Servo bom e fiel, a quem muito foi dado, muito será dado, mais ainda, né? Isaías capítulo 43, versículo 1 seguintes. Fazer uma oração, Pessinho, Crutis, Degnimitis, Nostre, libera-nos Deus Nostro, em nome do Pátris, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictus in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Pater noster, quis in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta noite. E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te criou, irmão Jeremias, irmã Caridade, aquele que te criou, Alex, aquele que te criou, Joaquim, Cíntia, aquele que te criou, Gustavo, Vanessa, Pedro, João, aquele que te criou, Marcelo, Maria. Coloca o seu nome nesta passagem. E te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergerão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dou o Egito em teu resgate, a Antioquia e Sabá em compensação. Palavra do Senhor. Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda essa palavra. É com muito carinho que nós estamos aqui hoje reunidos para meditar na palavra santa de Deus. E nada melhor para esta noite do que falar sobre a questão do servo de Deus. A palavra servo vem do latim, ancilla. Por isso que Nossa Senhora coloca lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38, et ancilla Domini. Eis aqui a escrava do Senhor. Ancilla, a palavra que é dada para dois termos, tanto para servo como para escravo. E lembrando que lá no período do antigo, que é o período tanto no Antigo Testamento como o período que Jesus viveu, a palavra servo ela tem a característica de escravo. Era aquele que servia, era aquele que estava ali servindo aos seus senhores. E a palavra de Deus vem dizer para nós, para o servo, para você: nada temas, pois o Senhor está contigo. Nada temas, servo de Deus, pois Deus está contigo. Deus te escolheu. A importância de nós estarmos servindo a
Não dá para você a vida inteira ser aquela pessoa que apenas escuta e que ouve. Você precisa se colocar ao serviço do Senhor. Você precisa colocar para trabalhar para a messe de Deus. Nós não temos tempo. Há almas que estão se perdendo. Se hoje, eu fiquei meditando hoje em oração, e eu imaginando, hoje, se você morresse diante do tribunal de Deus, o que você ia oferecer para Deus? Hoje, se você morresse, o que você falaria para Deus? Se eu não tive tempo, estava ocupado com o meu emprego. Se eu não tive tempo, estava ocupado com isso, com aquilo. Não tive tempo, estava tomando aquela cervejinha no final de semana. Não tive tempo, fui para o clube. Não tive tempo, fui para a praia. Eu não tive tempo. Hoje, se você morresse se apresentando para Deus, diante de Deus, como um servo de Deus, o que você ia oferecer para o Senhor? O que você ia falar? Senhor, eis-me aqui. Ou você ia oferecer migalhas para Deus? Senhor, eu fui um homem do senso comum. Senhor, eu fui um católico. Não fui frio, mas eu também não fui quente. Quando eu fui lá, se eu fui um católico de qualquer maneira, e fui empurrando, participando da missa dominical, em vez em quando eu estava de bom humor, ou quando estava aproximando do apologético, aí eu ia para a formação. Orar um pouquinho, se fortalecer, porque está chegando. Fala, Deus. E eu falo, que eu falei no renascer, e mais do que para renascer, dobrado para nós. Eu falei, levando uma questão de crítica, mas uma crítica que é para nós, antes de ser para o renascer. Que é muitas vezes a gente ficar preso no sensacionalismo. Muitas vezes nós estamos presos no sensacionalismo. Eu tenho que repousar, eu tenho que orar em língua, eu tenho que ficar bailando, pulando com o peru, eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que ouvir uma palavra de profecia, uma revelação. O católico Kodak só vai à igreja atrás de revelação. Essa fé é uma fé medíocre. Esse tipo de fé não é uma fé fundamentada, é uma fé oscilante. O servo precisa se colocar diante da brecha. É bonita a palavra do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, onde vai falar: eu te constituí sentinela da casa de Israel. Se coloque como sentinela na casa de Deus. Se coloque como vigilante, uma pessoa que vigia, uma pessoa que está realmente dobrada, com o seu joelho na presença do Senhor. O servo que se coloca para o serviço, independente de qualquer coisa. As 5 pedrinhas que formou a grande liderança da renovação carismática hoje. A renovação tinha 5 pedrinhas e ainda tem até hoje, e não serve apenas para a renovação carismática, mas serve também para nós combatentes na fé, que vamos trabalhar na vinha do Senhor. Quais são as 5 pedrinhas? Baseada ali na funda de Davi. Davi foi enfrentar Golias. Diz lá 1 Samuel capítulo 17, no versículo 40, que a munição, a arma que Davi tinha era 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Golias era um gigante, com armamento militar, um homem de guerra com cicatrizes, gigante de 3 metros, uma armadura pesadíssima, uma espada que quando passasse a espada torava a pessoa no meio. Davi foi sem armadura e com 5 pedrinhas, e com essas 5 pedrinhas ele venceu Golias. Ele venceu Golias. Quais são essas 5 pedrinhas? No propósito do Senhor que o servo tem que ter, qualquer servo tem
entendeu nada do que é a igreja ainda, filho. Você está na igreja e você não entendeu nada do que é a igreja. Sem igreja é muito diferente. Às vezes, sabe qual é o problema? É que as pessoas não têm vida de oração e querem orar na Santa Missa. Essa é a dificuldade. Ela não tem uma vida de oração e ela quer fazer da missa um grupo de oração. É aqui o grupo de oração, é aqui que você tem que rezar, é aqui que você tem que clamar, com violão, com sem violão, com ministério de música ou sem, não importa. Você tem que clamar, você tem que buscar a presença de Deus. Santa Missa, prioridade na nossa vida. Você tem que buscar a Santa Missa, ser fiel à Santa Missa. Primeira pedrinha, segunda pedrinha, a confissão. O servo precisa ter uma vida de confissão, uma vida de sacramento. Você precisa ter uma vida de sacramento, uma vida, você precisa comungar o corpo de Cristo, você precisa caminhar para o mistério da igreja. Segunda, vida de oração. Você precisa ter uma alma orante. Você precisa ser uma alma orante. Terceira pedrinha, ter uma vida constante na oração, buscando a presença do Senhor, rezando. Às vezes você tem dificuldade, coloca um louvor na tua casa, comece com louvor, comece orando. Vai ver que você tem dificuldade, porque você vai trabalhar, talvez vá rezando o texto no seu carro, coloque lá aquele CD que tem o texto, rezando o texto com aquele Patrícia, com tantas pessoas aí. Tem mil e uma forma, não tem desculpa para você não ter uma vida de oração. Eu vou para a faculdade, a minha vida é corrida, eu não tenho tempo de ficar brincando de assento, uma formação, vou para a pregação, é isso e aquilo, é corrido, mas eu tenho que achar o meu tempo de orar, então eu vou rezando dentro do ônibus, volto rezando. Nós fazemos a todo momento a nossa vida uma vida de oração. Ter uma vida de oração é fundamental. Jejum, agora mais do que nunca, quaresma, é tempo de jejum, é tempo de penitência. A pessoa que não tem vida de propósito, a pessoa que não tem vida de penitência, é uma pessoa que vive um cristianismo light, a pessoa que vive um cristianismo café com leite, uma pessoa que não tem propósito. Lance o teu propósito. Se você não consegue ser violento com grandes propósitos, comece com pequenos, aqueles que você pode fazer, nada aquilo que é impossível. Comece com propósitos pequenos, mas tenha propósitos. Você talvez que já está bebendo, fumando, você que está tendo relação sexual, comece isso, rompendo o propósito já de santidade. Rompe com a bebida, rompe com o cigarro, rompe com sexualidade fora do casamento, rompe santidade, propósito. Nessa quaresma eu quero me emendar, nessa apologética eu quero me emendar, eu quero me consertar, eu quero ir limpo. Nós estamos acostumados a ir para os retiros vivendo uma vida de pecado. Nós estamos acostumados no apologético, quando chega lá, está desesperado procurando um padre para se confessar. Você tem todo o tempo aqui para você se confessar. Aí chega lá, eu quero padre, eu quero padre, como se fosse morrer naquele justo momento. Eu quero padre, eu quero me confessar. Mas você tem todo o tempo, será que você não tem essa consciência? Como servo de Deus, uma pessoa tem que ter consciência, servo, confissão, oração, jejum, propósito, texto é diário, tem que ser um hábito na tua vida de rezar o texto. Você precisa ter um hábito de rezar, ser um servo, estar atento ao serviço, se colocar ao serviço de Deus, coloque-se ao serviço. Eu vinha conversando com o Rabu, o guerreiro de Camaçari, mora lá em Camaçari, vem pra cá participar da formação, lá de Camaçari, porque tem sede, porque tem vontade. Tem pessoas de Madre de Deus que vem. Tem alguém de Madre de Deus aqui hoje? Não, levanta a mão se tiver alguém. Não tem. De São Francisco do Conde, São Francisco do Conde, Coração de Maria, hoje vem de longe, hein? Cadê Coração de Maria? Aí, ó, Coração de Maria. Meu Deus, pessoas que vêm de longe. Tem alguém de outro lugar aqui? De outro lugar? Brasil. São Paulo. São Paulo. São Paulo, Wagner vem de São Paulo. É outro guerreiro lá do Wagner. Então olha só, percebe
O Chico veio lá de Dias d'Água e falou: irmão, não dá, eu quero estar mais próximo de Candeias, porque Candeias é um povo orante. Foi para um lugar lá onde o Chico foi fazer um evento lá na paróquia, tinha eu, o Chico e mais 2 pessoas. Eu falei: cadê o pessoal, Chico? Ele falou: tá chegando em algum momento aí. Deu a primeira pregação, a segunda, vamos lá, pregação para 2 pessoas. Deu a tarde, estava lotado, 6 pessoas tinham chegado. Nós olhamos, vocês são pessoas ricas espiritualmente, mas muitas vezes nós não damos valor, nós não queremos colocar a serviço. Quando chama para o serviço, vai reclamando, vai murmurando. O servo não reclama, ele glorifica o Senhor. Ele glorifica o Senhor, ele se coloca na presença. Se ele vai estar na limpeza, se ele vai estar no teatro, se ele vai estar no bem-estar, se ele vai estar no lanche, se ele vai estar no apoio, ele glorifica o nome do Senhor. Amém, Senhor, por o Senhor ter me escolhido, por o Senhor ter me confiado esta missão. Eu quero servir, salvar almas. É preciso salvar almas. O Frei Marcos agora vem na cena, nós podemos conversar. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Vá lá. O Frei Marcos falou que não celebrou ainda uma missa de cura e libertação, porque o pessoal não está preparado. Porque se for fazer, vai escandalizar. Quando chove, você conta na missa quem veio, você já sabe quem que vai vir. As pessoas lá só fazem o sacramento do batismo, primeira comunhão e Cristo para eles, e sacramento também, casamento não é importante. Imagina isso, uma paróquia dessa forma, uma comunidade dessa forma. Ele falou que ele está lá, ele conseguiu realizar, parece que o primeiro sacramento do matrimônio agora. Quanto tempo o Frei Marcos está lá, fazendo missão na Amazônia. Os índios lá que ainda, quando matam, comem a outra pessoa, porque para eles não é crime comer outra pessoa. Se matou e comeu, ou seja, o ritual de canibalismo. Percebe? Isso é ser missionário, filho. Por isso é que dá a vida pela igreja. Por nós estamos aqui, estamos reclamando, toda a gente reclama. Esses dias, há um tempo desse atrás, eu vinha no ônibus e vi uma pessoa aqui de Candeias que eu conheço muito, que ela já fez parte da fraternidade, combatente na fé, depois fez parte do Renascer, aí teve problema aqui, aí foi embora, aí teve problema no Renascer, foi embora. Eu falei: e você, como é que tá? Agora eu não estou caminhando. Pô, você vai ter problema em todo lugar, filho abençoado. Todo lugar tem problema, todo lugar tem dificuldade. Você está querendo viver o cristianismo favo de mel, o cristianismo mamão com açúcar. Não tem isso não. Cristianismo é dos violentos. Cristianismo é passando na prova e dando glória. A frase de São Maximiliano Maria Kolbe: sofre, trabalha, espera. Na fraternidade combatente na fé é isso: sofre, trabalha e espera. Aqui tudo é com muita dificuldade. É dificuldade no ministério, é dificuldade para arrumar pregador, é dificuldade na formação, é dificuldade com os alianças, é dificuldade para construir, é com dificuldade, tudo é com dificuldade. Glória a Deus, porque nós não somos chamados para a vida fácil. A fraternidade combatente na fé não foi chamado para vidas fáceis. Nós fomos chamados para ser ancila, nós fomos chamados para ser ancila, para ser servo, para se colocar diante da brecha, diante da dificuldade, diante do problema. Se coloque. Orígenes, um dos padres da igreja, lá no começo da perseguição, século 3, 255 ele viveu. Ele dizia assim, uma frase dele, na época da perseguição da igreja: o cristão, quando ele é tentado, ele só tem duas opções: ou ele é um mártir, ou ele é um idólatra. Era assim no primeiro tempo da igreja: ou você era um mártir, ou você era um idólatra. Não tinha opção como hoje, que o pessoal vive, tanto faz secularismo, mornidão, né?
vou vivendo de qualquer maneira, o meu cristianismo, a minha fé, não importa, quem tem que viver os padres lá, eu vou vivendo aqui, vou tocando a minha vida, eu tenho que preocupar com a minha vida. Não era assim no primeiro começo da igreja. Ou você era mártir ou você era idólatra. E o Papa Bento XVI, ele falou em um livro dele chamado Sal da Terra, ele vai falar assim, que nós estamos voltando para as origens. Não pense que o cristianismo vai se expandir. Não, o cristianismo agora está no mistério de diminuir. O cristianismo agora está cada vez mais sendo reduzido. E cada vez mais agora está entrando a essência dos verdadeiros católicos. Verdadeiros católicos. Católicos que não vão prestar culto à idolatria, mas que vão ficar firmes, pronto para dar a vida pela igreja. É necessário se colocar como servo na presença de Deus. Então eu quero te convidar, filhos amados da igreja, nós estamos se preparando para o apologético, e eu quero te convidar a você ser servo. Ser servo. Se coloque na presença de Deus. Se coloque na presença de ganhar almas. São Francisco Xavier indo para uma ilha, onde estava lá um povo indígena, ninguém queria ir lá para evangelizar. São Francisco Xavier dizia: se aquela ilha tivesse ouro, os cristãos se precipitariam sobre ela, mas como só há almas, ninguém vai. Mas eu irei, nem que seja a nado, nem que seja a nado. A fome de alma